Oi, gente, meu nome é Felipe e eu vim falar hoje sobre região inguinal. Os monitores são Gabriel Cola, João Paulo Vargas e Matheus Felipe Ramos. Bom, para começar a região inguinal, a gente vai ter que delimitar ela. Então, lateralmente, a gente vai ter o ligamento inguinal. Medialmente, a gente vai ter o bordo lateral do músculo reto do abdômen. E superiormente, a gente vai ter uma linha imaginária entre as espinhas ilíacas anterosuperiores, tá? Importante saber que existem duas regiões inguinais no corpo, né? A direita e a esquerda, e ela está bem representada nessa foto aqui. E também é importante vocês lembrarem que é uma região de transição, ou seja, vai ser a transição do abdômen para o membro inferior e a região lábio-escrotal, que nos homens é o saco escrotal e nas mulheres é os grandes lábios, tá? Então, o conteúdo que passa por essa região vai ter estruturas que vão para o membro inferior e outras estruturas que vão para a região lábio-escrotal. Nessa segunda imagem aqui, é uma imagem mais focada, só para a gente ver os limites mais certinho. Então, o inferior é o ligamento inguinal, lateral, na verdade, é o ligamento inguinal, medial é o bordo lateral do músculo reto do abdômen, e superiormente seria a linha imaginária que eu falei para vocês, entre as espinhas ilíacas anterosuperiores. Essa daqui é uma espinha ilíaca anterosuperior. E aqui estaria formando um triângulo, que é a região inguinal, tá? Agora sobre os ligamentos da região inguinal. O mais importante é o ligamento inguinal. Ele consiste em um condensamento da aponeurose do músculo oblíquo externo, tá? Mais específico é o fascículo inferior dessa aponeurose, porque a aponeurose do oblíquo externo é muito grande. E a parte inferior ela se condensa e forma o ligamento inguinal. O ligamento inguinal está sendo representado nessa imagem aqui, ó, vindo da espinha ilíaca anterosuperior e vai se inserir ali no tubérculo púbico, tá bom? E sobre o ligamento inguinal, ele tem essa trajetória e ele emite fibras ligamentares também, que vão formar outros ligamentos. O outro ligamento que a gente vai falar agora é o ligamento lacunar. Você percebe que ele vem de fibras do ligamento inguinal, tá? Aqui nessa parte mais medial aqui é o ligamento lacunar. Na outra parte lateral, que também vem do ligamento inguinal, a gente vai ter a bandeleta iliopectínea. Importante saber que ela separa os vasos femorais, ou seja, a artéria femoral e veia femoral, de nervo femoral e músculo ilio-psoas, tá? E outro ligamento que vem do ligamento inguinal é o ligamento pectíneo. Ele fica aqui embaixo. Essa imagem ela não seta ele, mas dá pra gente perceber que tem uma parte branca aqui, uma fina camada branca abaixo dos vasos femorais e acima do músculo pectíneo. Esse músculo pequeno aqui é o músculo pectíneo e aqui em cima a gente tá vendo o ligamento pectíneo. E o outro ligamento, que é o último que falta dessa região, é o ligamento reflexo, tá? Ele sai aqui dessa parte do tubérculo púbico e ele sobe aqui. Mas o mais importante dos ligamentos seria o inguinal e a bandeleta iliopectínea. Aqui é uma foto bem boa para ligamentos, né? Que só mostra eles, então a gente percebe, ó, esse condensamento de fibras aqui é o ligamento inguinal. E a gente vê os outros ligamentos saindo dele. Então, lateral aqui é a bandeleta iliopectínea, medial é o ligamento lacunar, o ligamento reflexo saindo aqui, ó, do tubérculo púbico, contralateralmente subindo, né? É importante falar que essa região aqui é delimitada e é nomeada de anel femoral, que a gente percebe os limites. Vai ter um slide só para anel femoral. E lembra que eu falei que embaixo dos vasos femorais vai ter o ligamento pectíneo? Não está sendo representado nessa imagem, mas ele estaria aqui, ó, fazendo esse assoalho do anel femoral. Enquanto aqui é o ligamento inguinal, o anel inguinal superficial, tá? Que também vai ter seus limites aqui que a gente vai comentar. Agora sobre o anel inguinal profundo. Quando eu falo de anel inguinal, vocês lembrem sempre de um túnel, tá? Canal inguinal também.
Então, a entrada do túnel vai ser o anel inguinal profundo. A saída do túnel vai ser o anel inguinal superficial. E o túnel em si vai ser o canal inguinal, tá? Sobre o anel inguinal profundo, basicamente ele vai ser uma abertura na parede do abdômen. Ou seja, vai ser uma abertura na última camada aqui, que seria do músculo transverso, tá? E vai ter uma evaginação da fáscia transversalis nessa abertura, que dá pra gente ver aqui em verde, ó. Na verdade, a fáscia transversalis é essa que está em uma cor mais bege, e em verde é a delimitação do anel inguinal profundo. Tá? A gente percebe que tem essa evaginação aqui em direção ao músculo transverso do abdômen, como se fosse um revestimento do túnel. A fáscia transversalis ela faz isso, tá? E para vocês lembrarem, né, também da aula de abdômen, aqui após o músculo transverso, a gente vai ter a tríade peritoneal, que ela é formada por fáscia transversalis, gordura pré-peritoneal e peritônio parietal, tá? E dessa fáscia transversalis vai sofrer uma evaginação em direção a uma abertura do músculo transverso, que vai revestir o canal inguinal, tá? Então, lembra sempre, o revestimento do túnel vai ser pela fáscia transversalis. Sobre os limites aqui do canal do anel inguinal profundo. O teto dele vai ser formado pelo músculo transverso do abdômen. Dá pra gente ver nessa imagem de baixo aqui, ó. Aqui é o anel inguinal profundo e o teto, músculo transverso do abdômen. E o assoalho vai ser a face transversal, que nem eu falei. A face transversal é o revestimento do túnel, então o assoalho só vai poder ser a face transversal. Lembrar que esse anel inguinal ele fica lateralmente aos vasos epigástricos inferiores. Mais para frente a gente vai ver que existe um trígono que é medialmente aos vasos epigástricos. Então os vasos epigástricos inferiores, eles são bem importantes nessa região inguinal. Agora sobre o anel inguinal superficial. Basicamente vai ser a saída do túnel, né? Que nem eu falei. Então, o funículo espermático, que ele passa pelo túnel, né? A gente vai ver mais pra frente o que é o funículo espermático e seu conteúdo. Ele vai sair pelo anel inguinal superficial. E também vai ser uma abertura. Como o anel inguinal profundo é a abertura do músculo transverso, o superficial vai ser a abertura da aponeurose do músculo oblíquo externo. Então, vai ter essa abertura aqui e o funículo espermático vai sair, tá? No caso dos homens é funículo espermático, enquanto nas mulheres vai ser o ligamento redondo do útero. Nos homens, o funículo espermático vai para o saco escrotal e nas mulheres o ligamento redondo vai para os grandes lábios. Agora eu vou mostrar os limites do anel inguinal superficial. Nessa imagem não está tão bom, mas depois eu vou mostrar uma outra imagem que vai ficar melhor. Só para a gente contextualizar aqui, ó. Lateralmente a gente vai ter o pilar medial, medialmente a gente vai ter o pilar medial. Na verdade, lateralmente é o pilar lateral e medialmente o pilar medial. Agora, o teto ele é formado pelas fibras intercrurais e o assoalho, que nem eu falei, revestimento do túnel, é pela face transversalis. Vamos na outra imagem que está melhor. Então aqui, ó, anel inguinal superficial, a parte lateral é o pilar lateral e a parte medial é o pilar medial. Esse pilar lateral, ele é continuação do ligamento inguinal, tá? Então, a continuação do ligamento inguinal, a parte final que se insere no tubérculo púbico mesmo, é chamada de pilar lateral. E o pilar medial, ele vem aqui e se insere contralateralmente na pube. As fibras intercrurais são essas que passam aqui em cima, fazem realmente um teto para esse anel inguinal superficial. E a face transversalis que não está sendo representada aqui estaria por baixo fazendo o assoalho, o revestimento. Agora sobre canal inguinal, que eu acho que é a parte mais importante de vocês saberem os limites, porque são mais básicos e tranquilos de lembrar. Limite lateral do canal inguinal é o próprio ligamento inguinal. Limite medial é essa inserção conjunta dos músculos transverso do abdômen e oblíquo interno.
Quando eles se inserem juntamente, é bem visível isso, né? A gente vai chamar de tendão conjunto ou foice inguinal, tá? São os dois nomes, são sinônimos. Essa inserção conjunta do transverso e oblíquo interno. Então, esse é o limite medial. O teto do canal inguinal é feito pelo oblíquo externo. Só que o oblíquo externo aqui nessa imagem está seccionado, ó. Está seccionado aqui, só que ele iria para frente e faria o teto. E o assoalho é que nem os outros também, é a face transversalis. Mas se vocês forem, tipo, ficar com muita dúvida em qual limite decorar, decorem do canal inguinal, que é o mais importante, tá? E também, que nem eu falei para vocês, nos homens passa o funículo espermático e nas mulheres passa o ligamento redondo. Agora sobre funículo espermático. Tem 8 coisas para decorar sobre funículo espermático e eu lembro sempre de 4 e as outras 4 eu complemento. As 4 mais importantes eu listei aqui para vocês, essas 4 primeiras, que vão ser ducto deferente, artéria gonadal, plexo pampiniforme e ramo genital do nervo gênito-femoral. E depois a gente vai ter que complementar com mais 4, que vai ser a artéria cremastérica, porque o músculo cremastérico está junto aqui com o funículo espermático, a artéria do ducto deferente, que nem está o ducto deferente, então ele vai precisar de uma artéria, a artéria do ducto deferente, o nervo ilioinguinal e vasos linfáticos, tá? Sobre o funículo, tá? A gente percebe aqui o nervo ilioinguinal, ele está mais externo ao funículo. E o ramo do nervo gênito-femoral, ele está mais interno, tá? O funículo meio que recobre o ramo genital do nervo gênito-femoral e deixa externalizado o nervo ilioinguinal. Por isso que eu deixei os dois em negrito aqui, tá? Por causa dessa particularidade. E também esses nervos, eles são comuns entre homens e mulheres no canal inguinal. Ou seja, no canal inguinal dos homens passa tudo isso, que é o funículo espermático. Das mulheres vai passar o ligamento redondo e o ramo genital do nervo genitofemoral e o nervo ilioinguinal. Então são estruturas em comum entre os canais inguinais, né, dos homens e das mulheres. Agora um pouquinho de termorregulação do testículo. Aqui é importante porque a gente vai fazer uma relação de fisiologia com anatomia. Então, para contextualizar, o testículo ele tem que estar 2 graus abaixo da temperatura corpórea para uma perfeita espermatogênese, né? Ou seja, para os espermatozoides serem produzidos, o testículo tem que estar 2 graus abaixo. E para isso a gente vai precisar de mecanismos que façam isso. E o primeiro deles é o plexo pampiniforme junto com a artéria gonadal. Por quê? Ou artéria testicular, né? O plexo pampiniforme, ele tá levando o sangue venoso frio, né? Porque aqui tá 2 graus abaixo, então o sangue que está retornando, ele está mais frio. Enquanto a artéria gonadal que está no meio, a gente percebe vermelho ali no meio, tá vindo com sangue em temperatura corpórea, que seria muito ruim para o testículo se chegasse um sangue quente ali. Que nem eu falei, o testículo tem que estar com uma temperatura baixa. E daí o plexo pampiniforme, ele se entrelaça na artéria gonadal para que haja uma troca de calor entre sangue venoso e sangue arterial. Assim, o sangue arterial vai chegar no testículo com uma temperatura adequada para uma boa espermatogênese. Já os mecanismos musculares vão ser do músculo cremaster, que vem do oblíquo interno. Isso é bem importante, tá? Lembrar que o músculo cremaster vem do oblíquo interno. E ele vai pelo funículo espermático, ele vai fazer uma volta aqui no testículo, ó, vai recobrir o testículo. E em dias frios, o músculo cremaster ele vai tracionar o testículo para perto do corpo. Assim, o testículo vai ficar mais quente, né, já que o ambiente está frio. E em dias quentes, ele vai relaxar e vai liberar um pouco o testículo para descer. Assim, o testículo vai ficar mais afastado do corpo e com a temperatura adequada. Outro músculo que ajuda, né, contribui nisso, é o músculo dartos, que é um músculo subcutâneo. Ele não está sendo representado nessa imagem, mas ele estaria embaixo dessa tela subcutânea aqui. Só que ele é um músculo que faz o tracionamento da pele em si. O músculo cremaster é do testículo, então o testículo sobe por causa do músculo cremaster,
E a pele, ela fica enrugada, fica tracionada por causa do dartos, tá? Também uma particularidade deles é que o cremaster ele é estriado e o dartos ele é liso. Agora um pouco de trígono e hérnias. Vou relacionar os dois, tá? Então, que nem eu falei para vocês, ó. Trígono de Hasselbalch, ele fica medialmente aos vasos epigástricos inferiores e o anel inguinal profundo, ele fica lateralmente. Vamos delimitar o trígono primeiro. O limite medial do trígono é o bordo lateral do músculo reto do abdômen. O limite superolateral é os vasos epigástricos inferiores, né? A artéria epigástrica e veia epigástrica inferior. E o limite inferior é o ligamento inguinal. Basicamente, esse trígono ele representa uma fraqueza muscular na parede abdominal. Por isso que eu trouxe essa outra foto aqui para vocês, ó. Para a gente perceber que aqui nessa região, que é o trígono mais ou menos, a parede é mais delgada. O ventre muscular aqui é mais delgado e a aponeurose também. Então, deixa uma fraqueza nessa parede, que daí vai gerar as hérnias. A hérnia inguinal indireta vai passar pelo anel inguinal profundo. Lembrar, indireta, inguinal. Canal inguinal é in com in. Agora, a direta vai vir pela fraqueza do trígono e a hérnia vai sair por aqui, tá? Vai perfurar esse trígono e vai ir aqui para a região inguinal. Agora, para finalizar, é o anel femoral. Essa imagem também é muito boa para a gente ver os limites do anel femoral, que é bem importante, outros limites que são importantes, né? Anel femoral e o canal inguinal é importante saber os limites. Para começar, o limite lateral do anel femoral é feito pela bandeleta iliopectínea. Ela separa o nervo e o músculo ilio-psoas dos vasos femorais, que é a artéria e veia femoral. Esse compartimento aqui do nervo femoral com o músculo ilio-psoas a gente pode chamar de compartimento neuromuscular. O ligamento pectíneo, abaixo da artéria e veia femoral, fazendo o assoalho. Então, parte lateral do anel femoral, bandeleta, iliopectínea. Parte inferior, né? Limite inferior, ligamento pectíneo ou de Cooper. Medialmente, limite medial, ligamento lacunar. E limite superior é o ligamento inguinal. Basicamente, é formado por esses 4 ligamentos. E os 3 que não são o inguinal, né, vêm do inguinal. A gente percebe por aqui, olha as fibras saindo do ligamento inguinal. E aqui vai passar, no anel femoral, vai passar a artéria e veia femoral. Lateralmente a ele, daí é o compartimento neuromuscular que eu falei para vocês. Era isso, gente, sobre o canal inguinal.